Olá, pessoal. Vamos lá, mais uma provinha do BNDES. Agora você tem uma prova de 2009. O BNDES está virado, né? Você já viu? Já fez concurso 2008, 2009, agora daqui a pouco até 2010, 2012, 13, 14, 15. Todo ano esse povo está fazendo concurso aí. Fazer o quê? Ótimo pra gente, né? Pois é. BNDES Profissional Básico, agora na parte de administração. É uma prova da primeira fase, aí, então você tem, claro, conhecimentos básicos, língua estrangeira e conhecimentos específicos, você já está vendo aí na capa da prova. Não se esqueça, sempre que for resolver uma prova da Sesgran Rio, aí você já sabe, fique ligado na capa da prova. Aqui a primeira informação, você já vê que a prova de língua portuguesa não tem aquele peso, aquela pontuação toda, né? Você vê questões de 1 a 10, meio pontinho, meio ponto, olha a pirangagem. Você já está com a gente aí nessa estrada toda agora, a 10ª prova agora da nossa escala, e você já viu aí provas valendo até 4 pontos por questão, lembra disso? Quesitos valendo 4 pontos. Mas aí você tem meio pontinho, 1 pontinho, aquela pirangagem toda. Mas se você observar, nas outras matérias das provas também, eles também colocaram 1 pontinho, meio, pode ver, ó, na língua estrangeira, você também tem de meio ponto a 1,5 ponto, pelo menos na mesma categoria aí. Lembrando, pessoal, se você tem questões de 1,5 ponto e questões de meio ponto, puxa vida, é só se ligar, não esqueça, a conta é simples, continha de padaria. Uma questão de uma equivale a 3 questões da outra. Então você vai ter que priorizar aquelas questões que valem mais pontos, com a cabeça mais fresquinha, com tudo no lugar, tudo tranquilo. Então você já parte para a resolução dessas questões aí, claro, sabendo que a pontuação, ó, é lá em cima, não é isso? Bom, na prova de conhecimentos específicos, você tem algumas questões de 1 ponto, 1,5 ponto, 2 e até 2,5. Olha só. Uma só questão de conhecimento específico, 2,5 pontos, equivale a 5 questões daquelas de português ou de língua estrangeira de meio ponto. Então você faz uma dessa corretamente, parando, pensando, refletindo e fazendo muito bem, você vai acertar o equivalente a 5 questões daquela outra lá, daquela pirangagenzinha lá de meio ponto. Então fique atento a isso, não esqueça, Sesgran Rio, você precisa ficar atento aí ao jogo de pontos, a esses jogos aí de alternância de valores e tal, fique ligado. Vamos lá, vamos começar então a primeira provinha aí, primeira não, a prova número 4, a 4ª prova de 2009 e a 10ª prova do nosso contexto geral aí, vamos lá? Veja aí, acompanhe. BNDES, administrador, vamos lá. Assinando a passagem, professor, que barulho foi esse? Não, eu estou sentando aqui. Você não sabe? Você sabe, você já sabe. Bora, vamos lá, olha aí. Assinale a passagem que, na linha argumentativa do texto, se caracteriza semanticamente como uma justificativa para o título. Pessoal, você se recorda, o título do texto diz o peso da palavra e do relacionamento. O peso da palavra e do relacionamento. Ele quer saber a passagem. Ele pegou várias passagens do texto, né, trechos do texto aí, linha 2, linha 7 e tal, que possam justificar exatamente aí esse contexto do título. Vamos lá. Assinar a passagem na linha argumentativa e tal. A letra A diz assim. Quem diz que vai... O título é o peso da palavra e do relacionamento. Repetindo. Aí ele coloca aí. Quem diz que vai para o escritório para trabalhar e não para fazer amigos está enganado. Pessoal, só trabalhar e não fazer amigos está enganado. Ele diz o peso da palavra e do relacionamento. Tá, você tem uma frase relativamente adequada, né? Próxima desse contexto aí, mas não pelo peso, né? Note que ele está colocando aí a questão do peso mesmo. Então, se ele fala o peso da palavra do relacionamento, é o valor mesmo, né? O valor, ele aqui não fala em valores, ok? Vamos lá, ele não fala em valores, sobretudo de palavra e de relacionamento, né? Certo? Tudo bem que aqui ele fala trabalho e fala fazer amigos. Ele aqui fala trabalhar e não a questão da palavra. Note que esse vocábulo trabalhar aqui não fala necessariamente no peso da palavra, o valor que as palavras têm. Certo? Aqui tem fazer amigos, tudo bem. Ele fala no título ainda o peso do relacionamento, tranquilo. Na letra B de bola. Não se trata de fazer amigos, mas de aprender o que chama de linguagem corporativa. Veja, ele fala aqui fazer amigos. A questão de fazer amigos está ok, está adequado em relação ao relacionamento. Só que ele aqui nega. Não se trata de fazer amigos. Ele nega. A gente sabe que o título favorece isso aqui. O peso da palavra e do relacionamento, ou seja, o valor imprescindível, o grande peso, o valor importante, né?
Peso não é no sentido de atraso, não. Peso no sentido de valor, tá? Valor positivo. Mas de aprender o que se chama de linguagem corporativa. Pronto, aqui é o peso da palavra. O valor da palavra na linguagem corporativa. Pronto, aí nesse contexto vai lá que seja, mas aqui ele negou no primeiro, então a letra B também está fora. Letra C. Mantenha um sorriso no rosto, porque o cliente tem sempre razão. Pessoal, a questão do sorriso em relação a relacionamentos. Tudo bem, né? O cliente tem razão, mas ele diz, o cliente tem sempre razão. Bom, mesmo que o cliente esteja totalmente errado, o cara vai dizer, não, mas o cliente tem sempre razão, eu vou estar aqui quebrado, aborrecido, mas tudo bem. A letra C está fora, né? Vamos lá. Na letra D, ele coloca aí. A eficiência da comunicação interpessoal funciona como um colete salva-vidas, atenuando os efeitos negativos das pressões e demandas dos níveis físico, emocional e comportamental. E aí, o que você acha? A eficiência na comunicação interpessoal. Pessoal, quando ele fala comunicação interpessoal, eu estou falando, claro, a amizade e a articulação da palavra entre duas ou mais pessoas. A comunicação aí verbal, e nos níveis verbal e não verbal. Então, esse contexto aqui, a eficiência, eu estou falando do peso positivo. A eficiência e eficácia é uma coisa boa, um bom valor. A eficiência na comunicação interpessoal funciona como um colete salva-vidas, atenuando os efeitos negativos. Ou seja, então, essa eficiência traz realmente coisas boas. Atenua coisas negativas, minimiza. Comunicação interpessoal, relacionamento em palavra, voz, verbo e tudo mais, não é isso? As demandas, pressões de nível físico, emocional e comportamental. Bom, o gabarito oficial trouxe como letra D de dada a resposta certa, embora aí não haja uma correspondência perfeita, né? Não há uma correspondência plena entre o título e isso aqui. Você teria que perceber nas outras a inviabilidade, né? O gerenciamento do estresse passa pelo desenvolvimento pessoal, além de programas efetivos de qualidade de vida no trabalho. Bom, qualidade de vida no trabalho não está necessariamente associada a relacionamento ou a peso de palavra, né? Você aqui não vê, por exemplo, nenhum termo que possa relembrar, ser associado, ainda que de forma longínqua, a esse contexto aí de peso da palavra. Você não tem. Gerenciamento do estresse e tal, a letra D de dado, porque ele fala em comunicação interpessoal, ou seja, o uso da palavra, o interrelacionamento, percebeu? Então tudo bem, nesse contexto aí, as pressões e demandas. Ok. Questão 1, portanto, resposta certa. A letra D, muito embora não tenha lá aquela proximidade com o título, né? Você deve ter estranhado seguramente aí. Poxa, eu esperava alguma coisa mais próxima, que desse uma legitimada nesse título aí, ou pelo menos um reforço positivo dentro daquelas palavras mais próximas da significação, né? Geralmente a gente aguarda e observa as palavras que são muito sinônimas ou bem parecidas e nem sempre a gente encontra aí, certo? Vamos lá, vamos fazer mais uma. Questão de número 2. A questão 2 você deve ter feito também por aproximação, né? Pois é, vamos dar uma olhada aí. Olha só. A expressão ou melhor, pessoal, a expressão ou melhor, que inicia o segundo período, tchan tchan, desculpem, o bichinho do pegou você. O segundo período introduz uma ideia que, em relação ao primeiro período, funciona semanticamente como uma. Pessoal, você sabe que semanticamente está associada a sentido, significado. A expressão ou melhor é uma expressão denotativa, né? Palavras ou expressões denotativas. As palavras ou expressões denotativas, elas, teoricamente, acreditam. Alguns gramáticos fazem isso, né? Deu agora bem alto, não foi hoje? O cara chega a estar com o ouvido ali no fone. Pois é, a câmera está solta hoje? Está solta hoje? Tá não, de novo não. Não acredito, não, rapaz. Eu vou soltar essa câmera. Você vai conhecer George, rapaz. Vai conhecer George. Alô, Brasil. Vamos lá. Então você tem aí, ó. As palavras ou expressões denotativas, o nosso artigo do dia... Artigo aqui não vou passar, a gente escreveu aqui, não vou passar, o artigo do dia 29 de maio, se não me engano. Ou 29 ou 30. Eu postei esse artigo lá no dia 29 ou 30, um artigo que a gente faz em parceria com o professor Jamerson Marcelino, Jan Marcelino. Né? A gente sempre escreve aí a duas mãos para dar uma complementada. E assim, o artigo que a gente publicou foi exatamente o valor semântico das preposições. E você vai observar que as preposições têm vários valores semânticos, né? Limite, companhia, causa, finalidade, uma série de coisas.
E é claro, quando a gente estuda os valores semânticos das preposições, a gente também fica de olho nas palavras ou expressões denotativas. Porque é aquela velha história. Existe um assunto que alguns gramáticos trabalham dessa forma e outros trabalham de forma diferente, chamado operadores argumentativos. Se você pegar no site Eu Vou Passar, no nosso site aqui do Eu Vou Passar, existem as videoaulas do curso prático de gramática, né? E nessas videoaulas tem uma das aulas lá, acho que são as 3. Fala sobre operadores argumentativos. É bom dar uma olhada, vale a pena você dar uma olhadinha aí. Os operadores argumentativos são os advérbios, as conjunções, preposições, em alguns casos, e as palavras denotativas. Palavras ou expressões denotativas. Vou dar alguns exemplos, porque as pessoas não sabem, às vezes, enquadrar essas palavras ou expressões no conceito gramatical. E aí, faz parte de que classe gramatical? Qual das 10 classes? E as palavras ou expressões denotativas, elas não estão associadas em nenhuma das 10 classes gramaticais. Diz-se que elas derivam da família dos advérbios. São derivados aí, mas derivados, não tem vínculo, não se comportam necessariamente como advérbios. Mas são bons operadores argumentativos ou operadores discursivos, né? Palavras ou expressões que se unem à oração para articular, para dar uma maior expressividade aí ao discurso, para dar uma coerência, uma certa lógica, um encadeamento aí à questão discursiva. Bom, desculpem o cara gravando, fazendo coisa feia. Porque não dá para parar não, senão corta tudo. Aí não dá. Aí veja só. Se você estivesse na sala de aula, pronto, você está na sala de aula, eu não estaria olhando para você e para um bocado de gente. Eu não ia estar tossindo também. Foi mal. É assim mesmo. A gente quer fazer o mais real possível. Entendeu? Pois é assim mesmo. Olha, vamos lá. Então, nesse contexto aí, se eu disser, por exemplo, a palavra ex, E-I-S, viu? Não é ex, é X, não. E-I-S, ex. É uma palavra denotativa que indica designação, ex. Mas eu posso colocar, por exemplo, palavras denotativas que indiquem retificação. Aliás, percebeu? Aliás, ele voltou ontem. Aliás, anteontem. A retificação, né? A palavra aliás, vamos dizer assim, é uma palavra denotativa, é uma expressão, uma palavra que tem valor de retificação, de conserto, de ajuste. Mas se eu disser, ele fez isso, isto é, ampliou os horizontes, isto é, ou seja, essas expressões são expressões denotativas que indicam a explicação, justificativa, esclarecimento. Minha garganta já está apertando de novo. Deixa eu tomar uma aguinha, né? Você está acostumado a ver os professores tomando água aqui, pelo menos na sua frente aqui, né? Eu não gosto disso não, eu prefiro, vai lá, entra aquela tela, fica assim, ó, por fora, só por trás, ó. É, normal. Pelo menos vocês só escutam o guti-guti, mas hoje a garganta não está deixando não, ó. O ruim é isso, o microfone fica bem pertinho e fica... Pois é, vamos lá. Então, nessas palavras denotativas, você já observa, ou melhor, isto é, aliás, ou seja, são expressões que podem indicar valores bem diferenciados. Vamos dar uma olhada nessa lista que eles colocaram aí, vamos dar uma olhada, veja aí, acompanhe. Olha só. A expressão, ou melhor, que inicia o segundo período, introduz uma ideia de que, semanticamente, gente, exclusão, não, eu não estou excluindo nada nem ninguém. Negação, adição, inclusão, não. Né? Adição, você pode colocar também, ainda, são expressões que indicam adição, né? Mas também, mas ainda, e por aí vai, tá? Nesse contexto aí é uma expressão, ok? Inclusão, inclusive, também, não só e tal, aquela coisa toda, tá? Agora, explicação foi o gabarito que eles deram, né? É a tal história. Eu já vi gramáticos, por exemplo, enquadrarem aí esse ou melhor em expressões de retificação, com ideia retificadora. Olha, ele chegou ontem, ou melhor, anteontem, tudo bem, é um ou melhor assim meio forçado na barra, né? O aliás realmente tem valor vamos dizer assim, de retificação. Agora, ou melhor, é como se fosse aqui, nesse contexto, a expressão da forma como foi utilizada, veja, ela inicia o segundo período do texto. Então você vê que no segundo período tem aí, quem diz que vai para o escritório para trabalhar e não para fazer amigos está enganado, ou melhor, é como se fosse aí, melhor dizendo, explicando melhor, estabelecer uma rede de relacionamentos, ser flexível, se adaptar. Então ele está explicando um pouco melhor o que seria essa história de trabalhar, né, fazer amigos, etc, etc. Está aprofundando um pouco esse contexto aí de fazer amigo e tal, trabalhar. Esse ou melhor, aí é como se fosse, ou seja, isto é,
né? Então você nota que tem uma certa sinonímia aí com as expressões ou seja, isto é. Embora o ou melhor, pode aparecer possa aparecer em alguns contextos aí com aquela coisa de retificação. Mas vamos adiante, né? Questão 2. Portanto, resposta certa, letra A, você sai até por eliminação, porque as outras não tem nada a ver mesmo, né? Não tem a menor chance aí dentro desse contexto. Fechado? Próxima aula, estamos aí, a gente continua. Até lá.